Saudações, caros leitores. Hoje vamos ler o livro Autoajuda, de Samuel Ismail. A expressão autoajuda, hoje tão conhecida, estreou nas prateleiras com este livro de Samuel Ismail em 1859. Com o termo, o autor pretendia afirmar que o verdadeiro caráter, a força, a felicidade e o bem-estar, tanto dos indivíduos como de nações inteiras, não podem jamais ser garantidas por instituições ou por qualquer tipo de ajuda externa, mas dependem primordialmente da iniciativa e da conduta de cada um, do esforço por se aprimorar, por ser agente das próprias realizações, fazendo uso de exemplos de vários líderes, inventores, empresários, cientistas, artistas, filantropos, missionários e mártires. Este livro ainda dita para nós, assim como ditou para os jovens da época, os princípios da verdadeira autoajuda. Você ficará impressionado com os milagres que este livro fará em sua vida. Os homens sempre se mostram inclinados a acreditar que sua felicidade e bem-estar estariam garantidos pelas instituições e não por sua própria conduta. A ajuda externa costuma ter um efeito enfraquecedor, mas a de dentro sempre fortalece. Até certo ponto, o que é feito para os homens elimina o estímulo e a necessidade de que eles mesmos o façam e, quando submetido ao controle excessivo, a tendência inevitável é que se tornem relativamente impotentes. Até mesmo as melhores instituições podem não ser de ajuda real para um homem. A ajuda que vem de dentro, por sua vez, sempre revigora. O espírito de autoajuda é a raiz de todo crescimento individual, genuíno e, como demonstram as vidas de muitos, constitui a verdadeira fonte de vigor e força das nações. Samuel Ismail, 1812 a 1904, nasceu em Hampton, na Escócia. Abandonou a escola aos 14 anos para ser aprendiz de médico, que levou anos depois a estudar medicina na Universidade de Edimburgo. De 1838 a 1842, foi editor do jornal Leeds Times, tendo sido nomeado, em maio de 1840, secretário da Associação Leeds para a Reforma Parlamentária, organização que promovia as pautas do cartismo. Anos mais tarde, por volta de 1850, afirmando que a reforma política por si só não pode sanar os múltiplos males que afetam nossa sociedade, Ismail abandonou as reformas parlamentares e dedicou o resto de sua carreira à promoção do crescimento individual, à exaltação da virtude pessoal e à condução do caráter, através da escrita de suas muitas biografias e de seus livros de conselhos, sendo o primeiro e mais famoso deles Autoajuda, de 1859. O caráter humano é moldado por milhares de influências sutis, pelo exemplo e pelo preceito, pela vida e pela literatura, por amigos e vizinhos, pelo mundo em que vivemos, assim como pelos espíritos de nossos antepassados, cujo legado de boas palavras e obras herdamos. Mas sem dúvidas, por maiores que essas influências sejam, fica porém igualmente claro que os homens precisam ser os agentes de seu próprio bem-estar e realizações, e por mais que os sensatos e os bondosos devam aos outros, eles mesmos devem ser, no fundo, seus melhores ajudantes. Sobretudo, se a ti próprio fiel, segue-se a isso, como dia à noite, que então com ninguém poderás ser falso. Shakespeare, Hamlet, Ato 1, Cena 3. Tivesse eu que aconselhar um jovem qualquer, diria para buscar a companhia dos melhores. Nos livros e na vida, tal é a companhia mais saudável. Que aprendesse a admirar corretamente esse, o grande prazer da vida. Que observasse o que os grandes homens admiram, pois eles admiram grandes coisas. Os espíritos medíocres admiram de forma rasa e cultuam de modo acanhado. W.M. Thackeray. Capítulo 1. Autoajuda, nacional e individual. Os céus ajudam aqueles que se ajudam. É um dito consagrado que configura, em poucas palavras, os resultados de uma vasta experiência humana. O
espírito de autoajuda é a raiz de todo crescimento individual, genuíno e, como demonstram as vidas de muitos, constitui a verdadeira fonte de vigor e força nacionais. A ajuda externa costuma ser de efeito enfraquecedor, mas a de dentro sempre revigora. Até certo ponto, o que quer que seja feito para os homens ou para classes deles, elimina o estímulo e a necessidade de que eles mesmos façam. Quando submetidos à orientação e ao controle excessivos, a tendência inevitável é que os homens se tornem relativamente impotentes. Até mesmo as melhores instituições podem não ser de ajuda real para um homem. Talvez o máximo que está no seu alcance é deixá-los livres para desenvolver-se e aprimorar sua condição individual. Mas os homens sempre se mostraram inclinados a acreditar que sua felicidade e bem-estar estarão garantidos pelas instituições e não por sua própria conduta. Daí o valor da legislação como agente de progresso humano ser geral tão superestimado. Constituir a 20ª parte de uma legislatura, votando em 1 ou 2 homens a cada 3 ou 5 anos, por mais conscientemente que esse dever seja cumprido, exercerá apenas uma pequena influência de fato sobre a vida e o caráter de um homem. Além disso, a cada dia entende-se de forma mais clara que a função do governo é negativa e restritiva, em vez de ser positiva e ativa, sendo fragmentada principalmente em formas de proteção da vida, da liberdade, da prosperidade. As leis administradas com sensatez asseguram ao homem o deleite dos frutos de seu trabalho, seja ele mental ou físico, mediante um relativamente pequeno sacrifício. Contudo, nenhuma lei, por mais rigorosa que seja, pode fazer do preguiçoso alguém dedicado, do gastador um previdente ou do bêbado uma pessoa sóbria. São reformas possíveis apenas pela ação, economia e abnegação individuais por hábitos melhores e não por direitos maiores. O governo de uma nação em si costuma ser visto como um reflexo dos indivíduos que a constituem. Um governo que se adianta ao seu povo será inevitavelmente trazido para o nível dele, assim como o governo que se atrasa em relação ao povo será, com o tempo, carregado por ele. Pela ordem natural das coisas, o caráter coletivo de uma nação alcança resultados compatíveis em suas leis e seu governo. Assim como a água encontra o próprio nível, um povo nobre será nobremente governado e o ignorante e corrupto governado de maneira desprezível. De fato, a experiência serve para provar que o valor e a força de um Estado dependem muito menos de suas instituições do que do caráter de seus cidadãos. A nação é apenas um agregado de condições humanas e a civilização em si não é uma questão de progresso pessoal dos homens, mulheres e crianças que compõem a sociedade. O progresso nacional é o somatório do empenho, da energia e da correção dos indivíduos, assim como o declínio nacional é a soma da preguiça, do egoísmo e dos vícios dos indivíduos. Aquilo que costumamos condenar como grandes males sociais não passa, na maioria das vezes, de um desdobramento da própria vida pervertida do homem. Embora nos esforcemos para neutralizá-los e extirpá-los por meio da lei, eles simplesmente ressurgirão, como fez Colo Juliante, sob alguma outra forma, a menos que as condições do caráter e da vida pessoal sejam aprimoradas de modo radical. Se correta essa visão, deduz-se que o patriotismo e a filantropia mais elevados consistem não tanto em alterar leis e modificar instituições, mas em auxiliar, em incentivar os homens a se elevarem e melhorarem pela ação individual livre e independente. A forma como o homem é governado externamente pode ser de pouca relevância, na medida em que tudo depende de como ele governa internamente. Por pior que seja essa vilania, o maior escravo não é aquele dominado por um déspota, mas o que é cativo da própria ignorância, egoísmo e vícios morais. As nações assim escravizadas em seu íntimo
não são libertadas por uma simples mudança de senhor ou nas instituições. E pelo tempo em que prevalecer a ilusão fatal de que a liberdade depende e consiste única e exclusivamente no governo, as mudanças, seja qual for o custo de sua realização, terão pouco resultado prático e duradouro, tal como ocorre nas mudanças de personagens numa fantasmagoria. Os fundamentos sólidos da liberdade precisam estar alicerçados no caráter individual, que é também a única e certa garantia pela seguridade social e progresso nacional. John Stuart Mill observa que, mesmo o despotismo não produzirá seus piores efeitos enquanto a individualidade for a paz. E o que quer que se choque com a individualidade é despotismo, seja qual for o nome que lhe for dado. Antigas falácias em relação ao progresso humano ressurgem constantemente. Algumas recorrem a Césares, outras ao patriotismo e outros ainda a atos do parlamento. Devemos esperar pelos Césares e quando eles são encontrados, feliz do povo que os reconhece e os segue. Em suma, essa doutrina significa tudo realizado para o povo, nada realizado por ele. Uma doutrina que, tomada por mentora, rapidamente preparará o caminho para alguma forma de despotismo, ao destruir a livre consciência de uma comunidade. O cesarismo é a idolatria humana em sua pior forma, uma adoração ao poder em si, de efeitos tão degradantes quanto o da adoração à mera riqueza. Uma doutrina bem mais saudável a ser preconizada entre as nações seria da autoajuda e, tão logo ela seja profundamente conhecida e levada a efeito, o cesarismo não terá mais vez. São dois princípios antagônicos e aquilo que Victor Hugo afirmou sobre a pena e a espada aplica-se igualmente a eles. Este matará aquilo. O poder do patriotismo e dos atos do parlamento é também uma superstição recorrente. O que William Gargan, um dos mais genuínos patriotas da Irlanda, pontuou no encerramento da primeira exposição industrial de Dublin, pode muito bem ser citado agora. Para dizer a verdade, nunca ouvi a palavra independência ser mencionada sem que meu país e meus concidadãos não viessem à minha memória. Muito ouvi falar sobre independência, que obteríamos disto ou daquilo e das grandes expectativas que deveríamos ter de pessoas de outros países que viessem a estar conosco. Embora assim, como qualquer outro homem, eu valorize as grandes vantagens que esse intercâmbio deve nos trazer. Sempre me vi profundamente impressionado pelo sentimento de que nossa independência industrial depende de nós mesmos. Acredito que com o simples empenho e uma cuidadosa precisão na utilização de nossas energias, jamais tivemos uma oportunidade mais justa, nem uma perspectiva mais brilhante do que a presente. Demos um passo, mas a perseverança é o grande agente do sucesso. E se perseguirmos, sendo zelosos, acredito piamente que, em um curto espaço de tempo, alcançaremos uma posição de conforto, felicidade e independência igual a de qualquer outro povo. Todas as nações foram construídas como tal graça ao pensamento e ao trabalho de muitas gerações. Trabalhadores pacientes e perseverantes de todos os níveis e condições de vida, lavradores do solo, exploradores das minas, inventores e descobridores, fabricantes, mecânicos e artesãos, poetas, filósofos e políticos, todos contribuíram para o brilhante resultado. Cada geração construiu sobre o trabalho de outra e conduzindo-nos adiante a estágios ainda mais elevados. Essa constante sucessão de novos trabalhadores, os artesãos da civilização, serviu para ordenar o caos na indústria, na ciência e na arte. E na raça existente tornou-se, portanto, naturalmente herdeira do nosso estado rico e criado pelas habilidades e pelo esforço de nossos antepassados, que é colocado em nossas mãos para que seja repassado aos nossos sucessores, não apenas preservado, como também melhorado. O espírito de autoajuda, demonstrado pela ação vigorosa dos indivíduos, foi
sempre uma característica marcante do caráter inglês e supre a medida exata de nosso poder como nação, destacando-se por sobre a massa, sempre identificamos uma série de indivíduos que se distinguiram dos demais, que merecem o respeito público. Nosso progresso, porém, também foi obra de multidões de homens mais humildes e menos conhecidos. Embora só alguns dos generais sejam lembrados na história de qualquer grande campanha, foi, em grande medida, graças ao heroísmo e ao valor individual dos soldados que as vitórias aconteceram. E a vida também é uma batalha de soldados. Os homens das camadas inferiores sempre estiveram entre os maiores dos trabalhadores. Muitas são as vidas não registradas de homens que, ainda assim, influenciaram poderosamente a civilização e o progresso, como os grandes vultos mais afortunados, cujos nomes constam em biografias. Até mesmo a pessoa mais simples, que ante seus semelhantes serve de exemplo de dedicação, de sobriedade e de honestidade de propósito na vida, exerce uma influência tanto no presente quanto no futuro e bem-estar de seu país, pois sua vida e caráter passa inconscientemente para a vida dos outros e propagam o bom exemplo pelos tempos afora. A experiência diária mostra que é o individualismo dinâmico que produz os efeitos mais poderosos sobre a vida e a ação dos outros. Realmente constitui a melhor educação prática. As escolas, as academias e as instituições de ensino superior fornecem apenas os primeiros traços de cultura em comparação a ele. Muito mais influente é a educação para a vida transmitida diariamente em nossa casa, nas ruas, atrás dos balcões, nas oficinas, no terrário e no arado, nas manufaturas e escritórios de contabilidade e nos redutos de homens ocupados. Trata-se daquela instrução de aperfeiçoamento como membros da sociedade, designada por Schiller como a educação da raça humana, consistindo em ação, conduta, autocultura, autocontrole, ou seja, tudo o que, de fato, tende a disciplinar o homem e a adequá-lo ao desempenho apropriado dos deveres e afazeres da vida. Um tipo de educação que não é aprendida nos livros, nem adquirida, seja qual for a quantidade de treinamento livresco. Com a sua costumeira ponderação ao usar as palavras, Bacon observa que os estudos não ensinam seu próprio uso e existe uma sabedoria fora e acima deles, conquistada pela observação. Um regime que vale para a vida real, assim como para o cultivo do intelecto em si. Toda experiência serve para eliminar e reforçar a lição de que um homem se aperfeiçoa mais pelo trabalho do que pela leitura, que a vida, mais do que a literatura, a ação, mais do que o estudo, o caráter, mais do que a biografia, tendem a renovar incessantemente a humanidade. As biografias de grandes homens, especialmente a dos famosos, são, no entanto, as mais instrutivas e úteis como ajuda, orientação e incentivo aos outros. Algumas das melhores quase equivalem a evangelhos, ensinando o viver e o pensamento elevados. A ação vigorosa pelo próprio bem e o bem do mundo, os exemplos valiosos que oferecem o poder da autoajuda, do propósito paciente, do trabalho e da integridade absoluta, resultando na formação de um caráter verdadeiramente nobre e destemível. Exibe no linguajar inequívoco aquilo que será ao alcance de cada um para si. Além disso, esses exemplos ilustram com eloquência a eficácia do respeito próprio e da autoconfiança em capacitar homens, até mesmo aqueles das classes mais humildes, a desenvolverem por sua própria conta uma competência honrosa e uma reputação ilibada. Grandes homens da ciência, da literatura e da arte, apóstolos dos grandes pensamentos e senhores do bom coração, não pertenceram a nenhuma classe ou nível exclusivo na vida. Vieram igualmente dos colégios, das oficinas, das fazendas, das cabanas, dos mais pobres e das mansões dos abastados. Alguns dos maiores apóstolos de Deus vieram de baixo. Por vezes,
vezes, os mais pobres assumiram os postos mais elevados e nem as dificuldades aparentemente mais intransponíveis obstruíram seu caminho. Em muitos casos, essas mesmas dificuldades foram seu melhor auxílio, despertando-lhes a energia para o trabalho e a resistência, e estimulando-lhes capacidades para a vida que de outra forma teriam permanecido latentes. Os casos de obstáculos a ser superados e de triunfos alcançados são, sem dúvida, tão numerosos que quase justificam a máxima: querer é poder. Vejamos, por exemplo, o fato notável de que, no salão de barbeiro, veio Jeremy Taylor, o mais poético dos teólogos protestantes. Sir Richard Arkwright, o inventor da máquina transformadora da fibra de algodão em fio, fundador da manufatura do algodão. Lord Tennyson, um dos mais destacados, Lord Justice Turner, o maior dos pintores paisagistas. Ninguém sabe ao certo que Shakespeare foi, mas é inquestionável a simplicidade de sua origem. Seu pai era açougueiro e criador de gado. Supõe-se que o próprio Shakespeare tinha sido um carregador de lã, enquanto que outros afirmam que foi porteiro numa escola e mais tarde auxiliar de um escrivão. E realmente parece ter sido não apenas uma, mas toda a síntese da humanidade. A precisão de suas expressões marítimas é tal que o escritor naval alega que ele deve ter sido marinheiro, enquanto que um clérigo infere pelas evidências no conteúdo de seus escritos que ele provavelmente foi auxiliar de pároco. E um conhecido avaliador de cavalos insiste que ele deve ter sido um negociante de cavalos. Com certeza Shakespeare foi ator e, ao longo da vida, representou muitos papéis, reunindo seu magnífico estoque de conhecimento a partir de um vasto campo de experiência e de observação. De qualquer forma, ele deve ter sido um aluno aplicado e um trabalhador empenhado. E, até os dias de hoje, suas obras continuam exercendo uma poderosa influência na formação do caráter mineiro. A classe média dos operários diaristas nos deu Burley, o engenheiro, Cook, o navegador, e Burns, o poeta. Construtores e pedreiros podem ostentar Ben Jonson, que trabalhou na construção de Lincoln's Inn com uma colher de pedreiro na mão e um livro no bolso. Os engenheiros Edwards e Telford, o geólogo Hugh Miller e Alan Cunningham, escritor e escultor. Já entre os carpinteiros de destaque, encontramos nomes como o arquiteto Inigo Jones, o fabricante de cronômetros Anderson, do filósofo John Hunter, dos pintores Honey e Opie, o professor Lee, o orientalista de John Gibson, o escultor. Da classe dos tecelões surgiram Simpson, o matemático, Bacon, o escultor, os dois Millers, Adam Walker, John Foster Wilson, o ornitólogo, o Dr. Livingstone, o missionário itinerante e o poeta Tiny Hill. Os sapateiros nos deram Sir Cloudsley Shovel, o grande almirante, o Studiton, o eletricista Samuel Brill, o ensaísta Gifford, o editor de Patentai Harden, Broadfield, o poeta, e William Carey, o missionário, enquanto que Morrison, outro missionário batalhador, fabricava formas de sapatos. Nos últimos anos, descobriu-se um naturalista de corpo e alma na pessoa de um sapateiro de Benfield chamado Thomas Edwards, que, enquanto se mantinha ativo no seu ofício, dedicou o tempo livre para estudar todos os ramos das ciências naturais, sendo que sua pesquisa relacionada aos menores crustáceos foi premiada pelo descobrimento de uma nova espécie. Nem os alfaiates passaram despercebidos. John Stowe, o historiador, exerceu seu ofício durante algum tempo de sua vida. Jackson, pintor, confeccionou roupas até a idade adulta. O valente Sir John Hawkins, que tanto se distinguiu na batalha de Poitiers e recebeu de Edward III um título de cavaleiro pelo seu valor, foi aprendiz de alfaiate em Londres, quando bem jovem. O almirante Hobson, que quebrou a barreira em Vigo em 1702, pertenceu àquela mesma profissão. Ele trabalhava como aprendiz de alfaiate perto de Bonchurch, na ilha de Wight. Quando correram notícias no vilarejo que uma esquadra de navios de guerra ia partir da ilha, ele saltou da bancada da oficina e correu por abaixo com
com os companheiros até a praia para apreciar a vista gloriosa. De repente o menino viu-se inflamado com o desejo de ser marinheiro e, pulando dentro de um bote, remou até o rumo da escada, alcançando o navio, o almirante, e foi aceito como voluntário. Anos mais tarde ele voltou ao seu vilarejo natal, cheio de honrarias, e almoçou bacon com ovos na cabana onde tinha trabalhado como aprendiz. No entanto, o maior dos alfaiates foi, sem dúvida, Andrew Johnson, o atual presidente dos Estados Unidos, um homem com uma força de caráter e vigor intelectual extraordinários. Em seu notável discurso em Washington, ao narrar que começou a carreira política como conselheiro municipal e depois percorreu todos os ramos da legislatura, uma voz gritou da multidão: primeiro ele foi alfaiate. Era uma característica de Johnson, levar o sarcasmo intencional na esportiva e até mesmo reverter em seu benefício. Um cavaleiro está dizendo que eu fui alfaiate. Isso não me desconcerta nem um pouco, porque quando eu era alfaiate tinha uma boa reputação. Eu costurava trajes de qualidade, sempre fui pontual com meus clientes e sempre apresentei um bom trabalho. O cardeal Walser, Daniel Defoe, Atkinside e Kip White foram filhos de açougueiros. Daniel foi funileiro e Joseph Lancaster, cesteiro. Entre os grandes membros associados à invenção da máquina a vapor figuram os de Neil Conner, Watt e Stephenson. O primeiro é um ferreiro, o segundo fabricante de instrumentos de cálculo, o terceiro é um fogueteiro. Huntington, o pregador, foi transportador de carvão de origem de E. White, um pai do entalhe de madeira, operário numa mina de carvão. Dudley foi um lacaio em Rockford, tratador de animais. Puff, o navegador, começou a carreira marítima como homem à frente do mastro e Sir Coldsley, Sherman como servente de navio. Atkins tocava o boé numa banda militar. Chantrey era entalhador diarista. Ed, tipógrafo diarista. E Sir Thomas Lawrence, filho de um taberneiro. Michael Faraday, filho de ferreiro, foi no início da vida aprendiz de encanador e trabalhou na função até seus 22 anos. Ele hoje ocupa a primeira feminina como filósofo, superando até seu próprio mestre, Sir Humphrey Davy, na arte de expor de forma lúcida os pontos mais difíceis e complicados da ciência natural. Entre aqueles que imprimiram o maior impulso na sublime ciência da astronomia, encontramos Copérnico, filho de um padeiro polonês, Kepler, filho de um zelador de cervejaria alemão, e ele mesmo garçom de cabaré. D'Alembert, uma criança abandonada e recolhida numa noite de inverno no hotel da igreja de Saint-Jean-le-Rond, em Paris, e criado pela mulher de um mineiro, Hamilton Lapesse, o primeiro filho de um pequeno profissional autônomo de Brampton e o outro filho de um pobre camponês de Brampton Out, próximo a Hawker. Apesar de suas circunstâncias relativamente adversas no início da vida, esses homens proeminentes conquistaram uma reputação sólida, permanente, pelo exercício de sua genialidade, de toda a riqueza do mundo jamais poderia comprar. A riqueza em si poderia de fato ter sido um obstáculo maior, até mesmo do que as condições limites em que nasceram. O pai de Lagrange, astrônomo e matemático, ocupou um posto de tesoureiro de guerra em Louis, mas, ao envolver-se em especulações, levou a família a uma vida de relativa pobreza. Mais tarde, Lagrange acostumou-se a atribuir parcialmente a essa circunstância sua própria felicidade. Se eu fosse rico, dizia, talvez não tivesse me tornado matemático. Em geral, filhos de clérigos e pastores religiosos destacam na história de nosso país em particular. Dentre eles estão o nome de Drake e Nelson, famosos pelo heroísmo naval de Roman, Young, Pfeiffer e Bell. Na ciência, de Raleigh, Harold, Wilson, Reed, na arte, de Burlow e Campbell, no direito, e Addison, Thomson, Gutenberg, Copenberg e Tennyson na literatura. Lloyd Hardy, o coronel Edwards e o major Hodgson, renomados e honrados pela participação nas operações militares na Índia, também eram filhos de sacerdotes. De fato, o Império da Inglaterra na Índia foi conquistado e mantido principalmente por homens de classe média, como Clive, Warren Hastings e seus sucessores, homens na maioria criados em fábricas e habituados a assuntos de negócio. Entre os filhos de advogados encontramos Edmund Burke, Smithson, o engenheiro, Scott,
Scott e Wordsworth e os Madisoners, Outreach e Dane. Sir William Breton, filho póstumo de um comerciante de seda. O pai de Lord Gifford foi marceneiro. O pai de Lord Gifford foi receeiro em Devon. O de Lucas Demon, médico. O de juiz Telford, um cervejeiro no interior. E de Lord Baron Frederick Pollock, um afanado fabricante de celas em Charing Cross, Lyard. O descobrimento dos monumentos de Ninive foi um estagiário no escritório de advogado de Londres. Sir William Armstrong, o inventor do motor hidráulico e do material bélico Armstrong, também estudou direito e atuou por algum tempo como advogado. Newton era filho de um escrivão londrino e Pope Southey, filho de comerciantes de vinho. O professor Wilson era filho de um produtor em Paisley e Lord Macaulay, de um comerciante africano. Keats foi farmacêutico e Sir Humphrey Davy, aprendiz de boticário no interior. Certa feita, referindo-se à própria pessoa, ele disse: "O que eu sou foi obra minha, e digo sem vaidade, como tal por esse coração." Richard Rowan, o Newton da História Natural, começou a vida como aspirante da Marinha e só ingressou na linha de pesquisa científica, na qual tanto se distinguiu, relativamente tarde. Ele construiu as bases de seu grande saber enquanto catalogava o magnífico museu constituído pela dedicação de John Hunter, tarefa que se ocupou no colégio dos cirurgiões durante cerca de 10 anos. Não menos do que nas biografias inglesas, as estrangeiras são pródigas, em exemplo de homens que honraram os povos por seus esforços e sua genialidade. Na arte temos Claude, filho de um confeiteiro, Griffiths de um padeiro, Leopold Rupert de um relojoeiro e Haddon de um reparador de rodas de madeira. Por outro lado, Daguerre era filho de um cenógrafo na ópera. O pai do Papa Gregório II era carpinteiro, o de Sistover, pastor de ovelhas, e o de Adriano, Sesco, um bom auxiliar de barcaça. Quando menino, incapaz de pagar por uma iluminação para estudar, Adriano acostumou-se a preparar suas lições à luz dos lampiões de rua e dos vestíbulos das igrejas. Demonstrando um grau de paciência e dedicação, com certeza, as precursores de sua projeção posterior. De origem também humilde foram Raul, o mineralogista, filho de um tecelão sem gesto, Walter Fowler, o mecânico, de um padeiro de Orleans, Joseph Fourier, o matemático, de um alfaiate em Altshuler, Dugan, o arquiteto, de um fabricante de sapato em Paris, e Jasper, o naturalista, de um curtidor, um preparador de peles em Zurique. Este último iniciou sua carreira em meio a todas as desvantagens associadas à pobreza, à doença e ao caos doméstico. No entanto, nada disso conseguiu tolher a sua coragem ou impedir o seu progresso. A vida dele foi, por certo, um exemplo importante de verdade contida na ideia de que aquele que mais faz e quer fazer é o que mais tempo tem. Pierre Ramos foi outro homem de caráter semelhante. Era filho de pais pobres na Cádia e, quando menino, foi empregado para cuidar de ovelhas. Mas, desgostoso com a função, fugiu para Paris. Depois de enfrentar muita miséria, conseguiu impressionar o College Naval como serviçal. A situação, porém, abriu-lhe o caminho para o aprendizado e logo se tornou um dos homens mais destacados de seu tempo. O químico Valkyrie era filho de um camponês de St. Antoine Playboy, em Calvert. Quando menino de escola, embora se vestisse de maneira muito pobre, cobria-lhe uma inteligência brilhante, e o mestre que o ensinara a ler e escrever, ao elogiar sua inteligência, costumava dizer: "Continue, meu menino, trabalhe, estude, colhe, e um dia você se engajará tão bem quanto o representante da igreja da paróquia." O boticário do interior, em visita à escola, admirou os braços fortes do garoto e ofereceu-lhe para levar ao laboratório para moer medicamentos. Walter aceitou na esperança de que pudesse continuar com as aulas. O boticário, porém, não permitiu que ele dedicasse o mínimo tempo aos estudos e, ao se aperceber da situação, o jovem determinou-se imediatamente a largar o serviço. Ele então saiu de Saint-André e rumou para Paris, com uma
mochila nas costas. Lá chegando, procurou um emprego como auxiliar de boticário, mas nada encontrou. Vencido pelo cansaço e pela fraqueza, Vulcan adoeceu e nessas condições foi hospitalizado, onde achou que morreria. Entretanto, havia algo melhor reservado para o pobre garoto. Ele se restabeleceu e voltou a procurar emprego, que afinal conseguiu como boticário. Logo depois, ele se tornou conhecido de Foulkroy, o eminente químico, que, tão satisfeito com o jovem, tornou seu secretário. E muitos anos mais tarde, quando da morte daquele grande filósofo, Vulcan o sucedeu como professor de química. Finalmente, em 1829, os eleitores do distrito de Calvados o nomearam seu representante na Câmara dos Deputados, e ele reintegrou triunfante. Passados tantos anos no vilarejo de onde partira, tão pobre e desconhecido. A Inglaterra conta com tantos exemplos semelhantes de promoções, desde as camadas inferiores de soldados rasos do exército até os mais altos escalões militares, como foi tão comum na França desde a Revolução Francesa, a carreira aberta aos talentos. Ali ganhou os exemplos mais contundentes, que sem dúvida teríamos como igualar, caso no caminho a promoção estivesse aberta. Rock, Homer e Billy Gru começaram a carreira como soldados de infantaria. Rock, enquanto integrou o exército do rei, acostumou-se a botar coletes para ganhar dinheiro e assim comprar livros sobre ciência militar. Humbert foi um malandro quando jovem. Aos 16 anos fugiu de casa e foi sucessivamente serviçal de um comerciante imenso, operário em Lyon e vendedor ambulante de pele de coelho. Em 1792, alistou-se como voluntário e em um ano tornou-se general de brigada. Cameron, Lefebvre, Schwert, Victor, Lemos, Schultz, Massena, Saint-Cyr, Berlin, Boat, Algeru, Bushmir e Ney, todos vieram de baixo. Em alguns casos, a promoção foi rápida, em outros mais lenta. Saint-Cyr, filho de um tio judeu de peles em Toul, começou a vida como ator e depois se alistou no exército de caçadores e foi promovido a capitão no espaço de um ano. Victor, duque de Bouillon, alistou-se na artilharia em 1781 e foi dispensado durante os eventos que antecederam a Revolução. No entanto, ao declarar-se a guerra, ele se realistou e, no decurso de poucos meses, sua coragem e destreza asseguraram a promoção de major assistente e chefe de batalhão. Murat, Leonel Souffler, o belo esgrimista, era filho de um dono de hospedaria em Belgrade, onde ele tomava conta dos cavalos. Primeiro, se alistou no regimento dos Chaucers, do qual foi dispensado por insubordinação, mas, ao se realistar, logo chegou ao nível de coronel. Nem se alistou aos 18 anos no regimento de cavalaria e, aos poucos, alcançou passo a passo. Weber logo descobriu os méritos do rapaz, apelidando-o infatigável, e promoveu a general auxiliar quando tinha apenas 25 anos. Por outro lado, Soult alcançou o posto de sargento aos 6 anos de alistamento. O progresso de Soult, porém, foi rápido comparado ao de Messena, que servira havia 14 anos quando foi promovido a sargento e, embora tinha alcançado depois, gradativa e sucessivamente, os postos de coronel, general de divisão e marechal, ele declarou que o posto de sargento foi de todos o que lhe dera mais trabalho para conquistar. Promoções assim, a partir das camadas inferiores do exército francês, continuaram até os nossos dias. Chamelin integrou a segurança pessoal do rei como soldado raso em 1815. O marechal Bourgeois serviu por 4 anos na infantaria, antes de se tornar oficial. O marechal Vendôme, o atual ministro da Guerra Francesa, começou a carreira militar como menino de tambor e, vencendo o trapo na galeria em Versalhes, na sua mão repousa sobre um tambor, sendo que o quadro foi pintado e pedido ser. Exemplos como esses inspiram os soldados franceses em entusiasmo pelo seu serviço, já que cada soldado raso sente que pode estar carregando em sua mochila a patente de marechal. Os exemplos de homem nesses e outros países que perseveram na abdicação e na energia elevaram-se das classes de atividades mais humildes até posições destacadas de influência e utilidade na sociedade. São de fato tão numerosos que há tempo já deixaram de ser considerados como excepcionais. Observando alguns dos mais notáveis, quase seria possível afirmar que o primeiro encontro com a dificuldade
com circunstâncias adversas ou condição necessária e indispensável ao sucesso. E se você estiver gostando deste conteúdo, gostaríamos de pedir um pequeno favor. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E já que você vai se inscrever no canal, pedimos a você que ative o sininho para receber notificações dos próximos episódios e dê o seu joinha nesse vídeo, se você quiser, é claro. Na Câmara dos Comuns inglesa sempre existiu este número considerável desses homens proeminentes por esforço próprio, autênticos representantes do caráter laborioso do povo, e é graças ao nosso legislativo que eles ali foram acolhidos e reverenciados. O falecido Joseph Butterton, representante de Salford, no transcorrer de um debate sobre o Kenhouse Hill, Lei das 10 Horas, detalhou com grande emoção as agruras e a exaustão a que tinha sido submetido no trabalho infantil, como servente de fábrica num moinho de algodão, e descreveu a resolução a que tinha chegado. Se algum dia estivesse em suas mãos, ele se esforçaria para melhorar a condição daquela classe. Sir James Graham ergueu-se logo após sua fala e declarou, em meio a felicitações da Câmara, que ele até então desconhecia a origem tão humilde do Sir Butterton, mas que aquilo o deixava ainda mais orgulhoso diante da Câmara dos Comuns. Ao pensar que alguém proveniente daquela situação fosse capaz de sentar-se lado a lado em igualdade de condições com a classe de nível mais elevada de herdeiros do país. O conhecido Sir Fox, representante de Oldham, costumava apresentar suas recordações de tempos passados com as palavras: "Eu, quando menino, trabalhava como tecelão em Norwich, e existem outros membros do parlamento ainda vivos, de origem igualmente simples. O Sir Lindsay, o conhecido proprietário de navios e até recentemente representante de Sunderland, contou certa vez a história de sua vida humilde aos eleitos de Weymouth, em resposta a um ataque de adversários políticos. Órfão aos 14 anos, saiu de Glasgow em direção a Liverpool para ganhar o mundo e a vida, e sem condições de pagar pela passagem, o capitão do vapor aceitou que ele trabalhasse em troca e o jovem pagou pela viagem, aparando carvão para alimentar a fornalha. Em Liverpool, ficou 7 semanas até arranjar um emprego, tempo em que morou sob marquises e sobreviveu com dificuldade. Finalmente conseguiu abrigo num veleiro mercante. Ali ingressou ainda menino e antes de completar 19 anos, e graças à sua boa conduta constante, alcançou o comando de um navio. Com 23 anos, deixou o mar, estabeleceu-se em terra firme. Depois do que seu progresso foi rápido, ele prosperou. Segundo suas palavras, pelo esforço permanente, pelo trabalho constante, por sempre manter em mente o princípio maior de fazer aos outros o que gostaria que lhe fizesse. A carreira de Sir William Jackson de Birkenhead, o atual representante de North Derbyshire, lembra bastante a do Sir Lindsay. Seu pai cirurgião, Lancaster, faleceu deixando família de 11 filhos, sendo William Jackson o sétimo. Meninos mais velhos tinham tido boa educação enquanto o pai era vivo, mas com a morte dele, os mais novos tiveram que dar conta da própria vida. William, antes de completar 12 anos, foi retirado da escola para trabalhar pesado no embarcadouro, das 6 da manhã às 9 da noite. Com a doença do patrão, o menino foi levado para o escritório da contabilidade, onde tinha mais tempo livre. Ali ele teve a oportunidade de ler, e tendo acesso a uma coleção de enciclopédia britânica, leu os volumes de A a Z, por vezes durante o dia, mas principalmente à noite. Mais tarde dedicou-se ao comércio com grande aplicação e foi bem sucedido. Hoje, ele possui navios em quase todos os mares e mantém relações comerciais com quase todos os países do globo. Entre os homens semelhantes da mesma classe, podemos incluir o falecido Richard Cobden, cujo início de vida também foi humilde. Filho de um pequeno fazendeiro de Midhurst, em Sussex, ele foi enviado a Londres ainda criança e foi empregado em um armazém na Sicília. Ele era dedicado, ajuizado e ávido por informações. Seu patrão, homem conservador, alertou contra a leitura excessiva,
mas o menino seguiu o próprio caminho, alimentando os filhos com a riqueza encontrada nos livros. Ele foi promovido de um cargo de confiança para outro e, tornando-se viajante pela empresa, assegurou importantes conexões e acabou se estabelecendo em Manchester. No negócio de estamparia de algodão, interessado pelas causas públicas, em particular pela educação pública, sua atenção foi aos poucos direcionada para assunto das Corn Laws, leis dos cereais. Disse que ele empenhou a fortuna e a vida na rejeição a essas leis. Cabe mencionar, como curiosidade, que seu primeiro discurso em público foi um total fracasso. Entanto, por ser muito perseverante, esforçado e disposto, com persistência e prática, acabou por tornar-se um dos oradores mais persuasivos e eficazes, arrancando elogio até mesmo do próprio Sir Robert Peel. O Sir Browning de Lewis, o embaixador da França, foi eloquente ao falar sobre Sir Cobden, dizendo que ele era uma prova viva daquilo que o mérito, a perseverança e o trabalho pode alcançar. Um dos exemplos mais completos daqueles homens que, originários de classes mais humildes da sociedade, galgaram o mais alto nível da estima pública pelo seu valor próprio e serviços pessoais. Por fim, um dos raros exemplos das sólidas qualidades inerentes ao caráter inglês. Em todos esses casos, a dedicação pessoal extrema foi o preço pago pela distinção e a excelência, seja do tipo que for, fica invariavelmente fora do alcance da indolência. Apenas mãos e cabeças diligentes produzem riquezas na autocultura, no crescimento do saber e dos negócios. Mesmo quando nascidos na abastança e em posição social elevada, qualquer reputação sólida que os homens venham a conquistar pessoalmente só pode ser alcançada pelo esforço vigoroso, pois embora uma herança em terras possa ser transmitida, uma herança de conhecimento e sabedoria não pode. O homem rico pode pagar para que outros façam seu trabalho por ele, mas é impossível fazer com que outros pensem ou adquiram por ele qualquer espécie de autocultura. De fato, o princípio de que a excelência em qualquer empreitada só é alcançada pela dedicação laboriosa aplica-se tanto ao caso do homem de posses como ao de Breu e Gifford, cuja outra escola foi um banquinho de sapateiro, o Hugh Miller, para quem a única instrução superior foi uma pedreira em Cromarty. As riquezas e as facilidades certamente não são necessárias ao mais elevado grau de cultura dos homens. Do contrário, o mundo não deveria tanto, em qualquer época, aqueles nascidos de classes tão humildes. Uma existência luxuosa e fácil não treina os homens para o esforço ou para enfrentar dificuldades, e tampouco desperta a consciência do poder tão necessário à ação enérgica e eficaz na vida. Na verdade, longe de ser um infortúnio, a pobreza pode, pela autoajuda vigorosa, ser convertida até mesmo numa bênção, despertando o homem para essa luta contra o mundo, no qual alguns podem adquirir facilidades, degradando, porém, os corretos e os bons encontram a força, confiança e triunfo, segundo Bacon. Os homens podem não compreender as riquezas nem suas forças. Quanto às primeiras, passam em algo maior do que deveriam, e as segundas, muito menores do que deveriam. A autoconfiança e a abnegação ensinam o homem a beber de sua própria cisterna e a comer seu próprio pão, a aprender e a trabalhar de verdade para poder viver e usar com cautela as boas coisas que lhe foram confiadas. As riquezas constituem uma tentação tão grande para a facilidade do amor à boa vida, aos quais o homem está predisposto por natureza, que muito maior é a glória daqueles que, ainda que nascidos com grande fortuna, tomam parte ativa no trabalho de sua geração, que desprezam as delícias e vivem dias laboriosos. É em honra às classes mais abastadas deste país que eles não são preguiçosos, pois fazem a conta justa do trabalho do Estado e, em geral, assumem mais do que a conta justa de seus perigos. Foi algo admirável que se disse nas campanhas peninsulares sobre um oficial subalterno que foi visto andando com dificuldade, sozinho pela lama e o lodo ao lado de seu regimento. Ali vão 15.000 libras por ano, e as escarpas sombrias de
Sebastopol, no solo ardente da Índia, testemunharam a abnegação e a devoção de nossas classes mais elevadas. Muitos de nossos homens corajosos e nobres, de posição e patrimônio, arriscaram a vida ou a perderam num ou outro daqueles campos de ação a serviço de seu país. E as classes mais abastadas não passaram despercebidas nas empreitadas mais pacíficas da filosofia e da ciência. Vejamos, por exemplo, os grandes nomes de Bacon, pai da filosofia moderna, e de Worcester, Boyle, Candlestick, Talbot e Rose na ciência. Este último pode ser considerado como o grande mecânico da nobreza, um homem que, se não tivesse nascido nobre, teria provavelmente alcançado a classe mais elevada como inventor. Tão profundo era o seu conhecimento em serralheria que, em certa ocasião, disse, foi pressionado a aceitar o cargo de capataz numa grande oficina por um fabricante que desconhecia sua posição social. O grande telescópio Rose, por ele fabricado, é com certeza o instrumento mais extraordinário do tipo até hoje construído, mas é principalmente no domínio da política e da literatura que encontramos os trabalhadores mais dinâmicos em meio a nossas classes mais elevadas. O sucesso nessas linhas de ação, assim como em todas as outras, só é alcançado com esforço, prática e estudo. E tanto o grande ministro como o líder parlamentar precisam necessariamente estar entre os mais empenhados trabalhadores. Assim foi Palmerston, assim como Sonderby e Roosevelt, Disraeli e Gladstone. Esses homens se beneficiaram da 10 Hours Bill, mas muitas vezes, durante as épocas mais fervilhantes do parlamento, trabalharam dobrado, quase que dia e noite. Um dos mais notórios desses trabalhadores nos tempos modernos foi, sem dúvida, o falecido Sir Robert Peel. Ele possuía uma imensa capacidade de trabalho intelectual contínuo e não se poupava. Sua carreira, de fato, serviu de exemplo notável do quanto um homem de poderes relativamente moderados pode realizar por meio da aplicação assídua e do esforço infatigável. Durante os 40 anos em que esteve no parlamento, sua atuação foi prodigiosa. Como um homem extremamente consciencioso, o que quer que realizasse era com seriedade. Todos os seus discursos testemunham o exame cuidadoso de tudo que fora falado e escrito sobre o tema em pauta. Elaborado ao extremo, ele não media esforços para se adaptar aos diferentes perfis de seus ouvintes. Além disso, era dotado de uma sagacidade prática, de grande força de vontade, poder para dirigir as questões de ação com mãos e olhos firmes. Em um aspecto, ele superava a maioria dos homens. Seus princípios se estenderam e se ampliaram com o tempo e a idade. Em vez de limitar sua natureza, serviu apenas para abrandá-la e amadurecê-la. Até o final continuou receptivo a novas visões e, embora muitos o achassem cauteloso demais, ele não se permitia cair na admiração indiscriminada do passado, que é o entrave de muitas mentes com educação semelhante e que torna, para muitos, a idade avançada algo digno de pena. A dedicação infatigável de Lord Brougham tornou-se quase caricata. Suas obras públicas alcançaram um período superior a 60 anos, durante os quais explorou muitos campos, como o da lei, da literatura, da política e da ciência. Distinguiu-se em todos, como ele o conseguiu. Permaneceu um mistério para muitos. Certa vez, quando se solicitou a Sir Samuel Hamley para encarregar-se de uma nova tarefa, ele se desculpou, alegando falta de tempo, mas acrescentou: leve até aquele Sr. Brougham, parece que ele tem tempo para tudo. Seu segredo era que não desperdiçava um minuto sequer. Além disso, tinha uma saúde de ferro. Ao chegar àquela idade em que a maioria dos homens teria se retirado da vida social para desfrutar um merecido lazer, talvez para tirar bons cochilos na poltrona, Lord Brougham iniciou e deu andamento a uma série de investigações elaboradas sobre as leis da luz e submeteu os resultados ao público mais qualificado cientificamente que Paris e Londres pudessem reunir. Por essa mesma ocasião, ele cuidava da impressão de seus admiráveis esboços.
Unidos. The Man of Science and Literature of the Reign of George III. Homens da ciência e da literatura no reinado de George III, que assumiram totalmente a parte jurídica e as discussões políticas na Câmara dos Lordes. Certa vez, Sidney Smith recomendou-lhe que se ativasse apenas aos negócios que 3 homens fortes fossem capazes de fazer. Tal, porém, era o amor de Burnham pelo trabalho, que um hábito seu antigo que quantidade de esforço parecia ser excessiva para ele, e tão grande era o seu gosto pela excelência, que se dizia que sua situação de vida fosse de ser apenas um engraxate, ele jamais descansaria enquanto não se tornasse o melhor engraxate da Inglaterra. Outro homem da mesma classe e também um trabalhador incansável é Sir E. Power Lytton. Poucos escritores fizeram mais e alcançaram mais distinção em várias modalidades, ou seja, como romancista, poeta, dramaturgo, historiador, ensaísta, orador e político. Ele construiu seu caminho passo a passo, sem dar mais à ociosidade, sempre estimulado pelo desejo ardente de ser o melhor. Em termos de mero esforço, são poucos os escritores ingleses vivos que escreveram tanto e nenhum com uma produção de nível tão elevado. O esforço de Bulwer faz jus aos maiores elogios por ter sido inteiramente fruto de sua vontade. Caçar, atirar e viver na ociosidade, frequentando clubes e assistindo a óperas, com a variedade de facinhos e feliz no nome dele durante a temporada. Em seguida, partiu para a casa de campo com suas conservas bem acondicionadas e seus milhares de prazeres ao ar livre, viajar para o exterior, para Paris, Viena ou Roma. Tudo isso é atraente demais para o amante do prazer e o homem de costas, e de forma alguma calculado para fazê-lo. Por vontade própria, dedicar-se a um trabalho contínuo de qualquer tipo. Apesar desses prazeres, todos ao seu alcance, Powell, comparado a homens nascidos em classe social semelhante, deve ter negado a assumir a posição e abraçou a carreira de literato. Tal como Byron, seu primeiro esforço foi poético. Written on Wildflowers, Ervas e Flores Silvestres, um fracasso. O segundo foi um romance, Auckland, outro fracasso. O homem mais frágil teria desistido de escrever, mas Powell era corajoso e perseverante, prosseguiu trabalhando, determinado a ser bem-sucedido. Seu esforço era permanente e há muito saiu do fracasso bravamente em direção ao sucesso. Penham seguiu-se a Auckland no espaço de 1 ano e o restante da vida literária de Powell, por mais de 30 anos, foi uma sucessão de triunfos. Benjamin Disraeli é um exemplo semelhante de poder do esforço e da dedicação no empenho de uma proeminente carreira pública. Suas primeiras realizações, assim como Powell, foram na literatura, e ele só alcançou sucesso por meio de uma sucessão de fracassos. Seu Wondrous Story of Alroy, a história maravilhosa de Alroy, e Revolutionary épico revolucionário, foram ridicularizados e considerados como sinais de insanidade literária. Entretanto, ele trabalhou em outras direções e Coningsby, Bill e Tankard foram provas de seu brilhantismo. Também como orador, sua primeira fala na Câmara dos Comuns foi um fracasso, avaliada como contendo mais gritaria do que uma farsa de Adelphi. Embora composta numa linha grandiosa e ambiciosa, cada frase era saudada com uma ruidosa gargalhada. Hamlet, representada como comédia, não chegaria a seus pés. Ele, porém, concluiu com uma sentença que guardava uma profecia. Envergonhado com o achincalhamento com que sua eloquência estudada fora recebida, ele exclamou: comecei várias vezes muitas coisas e por fim as alcancei. Agora devo sentar-me, mas chegará o tempo em que serei ouvido. E o tempo chegou, de fato. E a forma como Israel conseguiu, afinal, conquistar a atenção da primeira Assembleia de Cavaleiros do mundo serve de exemplo contundente daquilo que a energia e a determinação pode fazer, pois Israel conquistou sua posição pelo esforço paciente. Ele não procedeu assim como muitos rapazes que, diante do fracasso, se afastam decepcionados, lamentando-se pelos cantos, e lançou-se com afinco ao trabalho. Pouco a pouco, ele aprendeu com suas falhas, estudou a natureza de seu público, praticou laboriosamente a arte do discurso e esforçou-se de corpo e alma a preencher a mente com elementos de conhecimento parlamentar.
paciente, ele trabalhou pelo sucesso e o alcançou devagar. Então a Câmara ri com ele e não dele. A lembrança dos primeiros fracassos foi apagada. Segundo o consenso geral, ele foi aceito como um dos oradores parlamentares mais completos e eficazes. Conquanto muito possa ser realizado mediante o esforço e a energia próprios, conforme esses e outros exemplos incluídos nas páginas seguintes, serve para ilustrar. É preciso, ao mesmo tempo, reconhecer que a ajuda que recebemos dos outros ao longo da vida é de extrema relevância. O poeta Wordsworth tem razão ao dizer que estas duas coisas, por mais contraditórias que pareçam, precisam caminhar juntas. A dependência e a independência indômitas, a confiança e a autoconfiança indômitas. Dos infantes aos idosos, todos débeis aos outros de alguma forma, seja por alimento, por ensinamento. Os melhores e mais fortes são aqueles que mais rapidamente reconhecem tal ajuda. Vejamos, por exemplo, a carreira do falecido Alex de Tocqueville, um homem duplamente bem nascido, sendo o pai um distinto nobre francês e a mãe neta de Mary Sharps. Graças à poderosa influência da família, foi nomeado juiz auditor em Versalhes com apenas 21 anos. Entretanto, talvez por sentir que não conquistara posição por mérito, determinou-se a abandoná-la e a conquistar o progresso na vida apenas por conta própria, uma resolução tola, diriam alguns. Mas Tocqueville corajosamente a deixou de lado. Ele renunciou ao cargo e tomou providências para sair da França, com o propósito de viajar pelos Estados Unidos, cujo resultado foi publicado em seu grande livro, A Democracia da América. Seu amigo e companheiro de viagem, Gustave de Beaumont, descreveu seus esforços infatigáveis durante essa jornada. Sua natureza afirma, mostrou-se totalmente avessa à preguiça e, fosse viajando ou descansando, sua mente estava sempre funcionando. Com Alex, a conversa mais agradável era a mais útil. O pior dia era o dia perdido ou mal empregado, e a menor perda de tempo o aborrecia. O próprio Tocqueville escreveu a um amigo: não existe um tempo na vida que alguém cessa totalmente de agir, pois tanto o esforço externo a nós e ainda mais o interno são igualmente necessários, se não mais quando envelhecemos do que em nossa juventude. Compara o homem neste mundo a um viajante, uma jornada incessante em direção a regiões cada vez mais frias. Quanto mais alto ele vai, mais rápido tem de caminhar. O grande mal da alma é o frio. Para resistir a esse terrível mal, é preciso ser sustentado pela ação de uma mente ocupada, mas também pelo contato com seus semelhantes nas situações de vida. Apesar das opiniões determinadas de Tocqueville quanto à necessidade do exercício da energia pessoal e da autonomia, ninguém mais do que ele esteve pronto para reconhecer o valor da ajuda e do apoio pelo qual todos somos devedores aos outros, em maior ou menor grau. Assim, ele sempre reconheceu com gratidão suas obrigações para com seus amigos de Kierkegaard e Stoffels. Primeiro, pelo auxílio intelectual e segundo, pela compreensão e apoio moral, escreveu de Cordelan. Sua alma é a única em que confio, cuja influência exerce efeito genuíno sobre a minha. Muitas outras influenciam os detalhes de minhas ações, mas nenhuma delas influencia tanto quanto a sua, na concepção de ideias, fundamentos daqueles princípios que são regras de conduta. Tocqueville não estava menos preparado para confessar os grandes favores devidos a Marie, sua esposa, por preservar seu temperamento e modo de pensar, o que lhe permitiu levar seus estudos adiante com êxito. Em suma, o caráter humano é moldado por milhares de influências sutis, pelo exemplo e pelo preceito, pela vida e pela literatura, por amigos e vizinhos, pelo mundo em que vivemos, assim como os espíritos de nossos antepassados, cujo legado de boas palavras e obras herdamos. Mas, sem dúvida, por maiores que essas influências sejam, fica, porém, igualmente claro que os homens precisam ser os agentes de seu próprio bem-estar e realizações. E por mais que os sensatos e bondosos devam aos outros, eles mesmos devem ser, no fundo, seus melhores ajudantes. Ao longo de minha vida, disse ele, eu vi por centenas de vezes
um homem fraco demonstrar uma verdadeira virtude pública, graças ao apoio de uma esposa que o mantinha em seu curso, não tanto pelos conselhos para fazer isto ou aquilo, mas exercendo uma influência fortalecedora sobre a forma como o dever ou mesmo a ambição deveriam ser considerados. No entanto, devo confessar que vi, com muito mais frequência, uma vida privada e doméstica pouco a pouco transformar um homem a quem a natureza dera generosidade, desinteresse e até certa dose de grandeza, em uma criatura ambiciosa, de má índole, vulgar e egoísta que, nos assuntos referentes ao seu país, acabou por considerá-los apenas enquanto tornasse sua própria condição pessoal mais fácil e confortável. Alex de Tocqueville. Doravante, o trabalho e a ciência são os mestres do mundo. De Salvandi. Apenas em termos de invenções, ignoro tudo que os homens de classes mais humildes fizeram pela Inglaterra e veja onde ela estaria sem eles. Arthur Helps. Em breve estaremos lançando o segundo capítulo do livro Autoajuda, de Samuel Smeil, intitulado Líderes Esforçados, Inventores e Produtores. Um grande abraço e até o próximo capítulo. Muito obrigado pela atenção. E se você estiver gostando deste conteúdo, gostaríamos de pedir um pequeno favor. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E já que você vai se inscrever no canal, pedimos a você que ative o sininho para receber notificações dos próximos episódios e dê o seu joinha nesse vídeo, se você quiser, é claro.